Porque, por exemplo, quando a gente estuda, né, a gente percebe, a gente foca no que se refere à participação, o quanto que houve uma evolução de maior ou menor participação da mulher na política, né? Então, no que se refere à presença eleitoral, a gente não tem uma mudança significativa ao longo dos anos, tá? Então, não tem uma mudança tão significativa. No que se refere à questão ideológica, a gente percebe que ela tem esse processo, né? E aí uma coisa, ela sai ela era porque, na verdade, esse voto do gap de gênero tradicional era um pouco a ideia que se defende até hoje, alguns conservadores têm defendido isso nos Estados Unidos, do voto da família. Então, ela não tinha tanta autonomia de voto, porque era um voto que era um pouco guiado pela família, pelo marido, e aos Tem um poucos a blogueiro mulher que vai acredita ganhando nisso uma ainda. certa autonomia. É, e aos poucos ela vai ganhando uma certa autonomia com a inserção no mercado de trabalho, ela começa a ter mais autonomia para escolher de maneira geral e também em relação ao voto. E aí que ela sai da direita e vai caminhando dentro dessa perspectiva mais, caminhando porque a gente chama do gap de gênero moderno. Então, no que se refere a isso, na ideologia você percebe um pouco essa tramitação. No que tanto a Cila e o Renato falaram, uma coisa que é muito interessante é a mudança, o comportamento em relação ao voto, a escolha do voto propriamente dita, tá? A gente tem alguns estudos internacionais, e a gente percebeu isso no Brasil também, que mostram o seguinte: as mulheres, mesmo as mulheres conservadoras, elas não gostam desse discurso do ódio, do discurso do inimigo, do adversário e do ataque. Tá? Então, isso faz com que elas tenham um comportamento de evitar o que a Cila falou, de evitar o extremo, né? Porque ela não gosta da agressão. Ela pode até compartilhar de alguns valores, mas ela não gosta da agressão. Então, quando você tem para um extremo uma candidatura que tem um tom mais agressivo, ela recua um pouco. E, sem dúvida, ela participa, ela que está na frente para o serviço público de saúde, ela, saúde e educação, mais do que os homens. Vem mudando isso também, os homens vêm participando um pouco mais, mas as mulheres ainda estão na frente, e isso faz com que elas tenham um voto mais embasado na realidade e um pouco menos ideológico, como tanto a Cila quanto o Renato falaram. Dá para dizer que, Cila, que a mulher brasileira virou lulista? É isso? Não, eu não diria isso. Mas, de fato, se a eleição fosse hoje só votassem mulheres, o Lula estaria eleito, né? O que não acontece entre os homens, onde há disputa. Como a Luciana falou, desde 2018, esse universo entre o voto feminino e masculino se cindiu, mas ele vem mais de trás, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente olha ali que desde 2008, com o Me Too, com as mulheres ficando mais vocais, vindo para o Brasil, a gente tem o fenômeno da maior escolaridade hoje, que é entre as mulheres, no público todo. Aliás, eu recomendo muito o livro do professor Jairo Nicolau, quem não leu ainda e gosta desses temas, é uma leitura obrigatória em que ele traz todos esses dados, inclusive o dado de que as mulheres estão mais escolarizadas, o dado também de que são as mulheres que mais aparecem para votar. Então, se as mulheres são ali perto de 53%, acaba ficando um ponto a mais de não abstenção entre mulheres do que homens, fazendo com que elas sejam novamente fundamentais para a eleição. Mas eu não diria que elas são lulistas, mas desde 2018, pelas falas misóginas do ex-presidente Jair Bolsonaro, e especialmente por conta da pandemia, da administração da pandemia, e especificamente não ter vacina para as crianças, ali realmente o mundo se abriu, porque Bolsonaro ganhou entre as mulheres em 2018. Não é? Mas ali o mundo se abre, e eu diria que é um voto muito mais anti-bolsonarista do que um voto lulista, apesar disso ser uma hipótese. Queria só somar, Caio, o que a Cila está falando, e colocando um outro componente na mesa, ou tirando um componente na mesa, que é o componente ideológico. Nós aqui adoramos falar esquerda, direita, tá nem aí para essa mulher. Então, a mesma mulher
que fala que é contra o aborto é contra que uma mulher que fez o aborto seja presa. Ou que tenha ser obrigado a ter um filho fruto de um estupro. Por quê? Porque ela conhece alguém que fez isso. Ela já fez um aborto. A vizinha dela já fez um aborto. Você vai discutir... elas não estão preocupadas com a violência, que é um dos grandes temas da campanha? Estão. Só que a violência para ela, Caio, não vai ser resolvida com porte de arma. Porque ela tem medo do filho tomar uma bala perdida, que um coleguinha na escola pegue a arma do pai, ou que ela mesma seja vítima de algum tipo de violência do marido ou de um vizinho com o uso da arma de fogo. Então, o que a mulher bota do lado, acho que mais do que a questão ideológica, é a forma de se apresentar a solução para os problemas reais que ela tem. E essas mulheres são bem diferentes. Então, você tem uma mulher que sobrevive de uma pensão do governo no interior de Pernambuco. Uma outra que é empreendedora aqui no Grande ABC. São pessoas que pensam de uma forma diferente. Mesmo quando você vai olhar para uma mulher evangélica. Né? Se fala muito do voto evangélico, as mulheres são a maioria absoluta do voto evangélico. A diferença de homens e mulheres evangélicos para homens e mulheres no total de eleitorado é maior entre o número de mulheres evangélicas, né? Esse gap aumenta proporcionalmente. Mas ela também é quem está acostumado a acolher um primo distante que é um egresso do sistema penitenciário. Eu só estou dando exemplos concretos de que... Sim, que são muitas variáveis que interferem ali. Não se trata de uma questão ideológica, não é isso? E que ela pode falar que é mais de esquerda, falar que é mais de direita, mas não entende o que é isso. E tanto é que, se me permite, claro. No Congresso a gente vê a nossa bancada feminina pífia, né? E é uma vergonha na minha visão. A gente tem aí 13% de representação feminina no Congresso, quando no mundo são quase 30% e nós somos a maioria da população. Mas nos temas que dizem respeito às mulheres, as mulheres entram muito mais em consenso, justamente porque são temas como o Renato citou. Eu gosto muito de um exemplo da Argentina, onde o Renato falou de aborto. Aborto é um não assunto no Brasil, né? Ninguém discute, nenhum candidato é a favor do aborto no Brasil, esse é um não tema. Mas a Argentina resolveu enfrentar esse tema e a campanha que as mulheres fizeram lá, que juntou mulheres de esquerda e de direita, foi exatamente isso que o Renato falou. Elas disseram para as meninas jovens irem perguntar em casa para suas mães e avós se alguma já tinha praticado o aborto. E muitas tinham praticado o aborto. Aí elas diziam, as meninas, mas você quer que eu passe pelo que você passou com o aborto clandestino? E assim elas foram ampliando e mulheres de esquerda e de direita se reuniram, inclusive a Cristina Kirchner, que é religiosa, que era super contra o aborto, mas que presidia aquela sessão, acabou votando a favor. Estou falando tudo isso para corroborar com o que o Renato disse, que a gente olha no Brasil desde lá do lobby do batom. Eu cobria Constituinte, tinha o lobby do batom, em que mulheres de esquerda e direita se reuniram em torno desses temas. Então, acho que também são coisas para a gente olhar.